Shalom Aleichem, paz seja convosco. Na continuação aqui do nosso vídeo, os 144 mil assinalados. Então nós vamos aqui, já vemos no vídeo passado que os 144 mil eram do povo de Israel, eram as 12 tribos de Israel. De cada tribo ali eram os assinalados 144 mil. Nós vemos também que a primeira Kehilá, a primeira congregação, ela recebeu a mensagem de Yeshua, que Yeshua tanto pregou, como enviou os seus talmidim, seus discípulos, para levar primeiro a mensagem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vemos também o apóstolo Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, confirmando também as palavras de Yeshua, as palavras de Jesus. Também, quando o apóstolo Paulo, ele confirma nos escritos lá da Brit Hadashah do Novo Testamento, falando também ali que em Romanos 9, no capítulo 3 ao versículo 5, ele diz assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou seja, separado do Mashiach, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas. Ou seja, primeiro foi entregue tudo isso, né, esses requisitos ao povo de Israel. Entregue por quem? Por Hashem, pelo próprio Deus. Ele diz assim, ó, dos quais é a adoção de filhos. Filho de quem? Filhos de Hashem, filhos do Eterno, né? Diz assim, e a glória, ou seja, toda a glória de Israel, das tribos de Israel, os concertos que foi feito com Deus e o povo de Israel, e a Torá, ou seja, a lei, o ensinamento da Torá, e também a avodá, né? A palavra avodá significa o serviço prestado a Deus, né? Em a qual aqui no versículo está transliterado, aliás, traduzido, né, no português como culto, na verdade é avodá, porque a palavra avodá significa serviço. Então, ao povo de Israel foi dado adoção, filhos, a glória, foi dado a ele o concerto, a Torá, foi dado a ele a avodá, os serviços, que como eles prestariam esse serviço a Deus, e também as promessas. As promessas foi dada a Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E ele continua dizendo aqui, Paulo, dos quais são os pais. Quem? Os pais. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. E dos quais é Cristo, e Yeshua, Mashiach, que descende de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi Abele, de Salomão, de Salomão. E ele diz, segundo a carne. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 3 ao 5. Então a palavra foi sendo aqui primeiramente anunciada aos israelitas. Mostra-nos que, a princípio, aquela Kehilá, aquela congregação, ela foi formada exclusivamente aqui de judeus e demais israelitas. Estes são tidos como os primeiros frutos da pregação do evangelho, né? Quando Yeshua começou anunciando lá as boas notícias, as boas novas, para quem? Para o povo de Israel. E depois que Yeshua, ele morreu, o Pai o ressuscitou e ele se ocultou. Então a mensagem agora continuaria sendo levada através dos talmidim, através dos xalias, através dos emissários que eram os apóstolos. Então, primeiro o evangelho foi pregado aos judeus. E ali, depois, foi tido os primeiros frutos da pregação do evangelho do reino. Aí nós vemos lá em Apocalipse capítulo 14, no versículo 1 e 4, que diz assim: e olhei e eis que estava o cordeiro, né? O cordeiro, é importante nós também frisarmos que essa palavra cordeiro é uma palavra figurativa. Nós sabemos que Yeshua é figurado aqui a um cordeiro. Então, e olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião.
e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Ou seja, o nome de Yeshua e o nome do eterno Kadosh Baruch, abençoado seja ele. Então olha o que o versículo está dizendo. Olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Ou seja, aqui as primícias, nós entendemos aqui que as primícias que sejam os primeiros frutos colhidos, ou seja, nos escritos aqui da Brit Hadashah, do Novo Testamento, mostra-nos que os primeiros frutos entre os remidos pelo sangue do Cordeiro dizem respeito aos israelitas, aos judeus, aqueles que creram em Yeshua, que Yeshua era Mashiach. Eles acreditaram na mensagem de Yeshua, acreditavam na mensagem dos emissários, dos apóstolos, e eles agora acreditavam ali pelas passagens dos profetas, pela Torá, né, os 5 livros da Torá, pelos profetas, pelos os terrininhos, os salmos, que Yeshua era Mashiach, a quem Yeshua disse que primeiro deveria ser anunciado o evangelho, e de quem os apóstolos falou com os primeiros receptores da mensagem. Sendo assim, como poderíamos ter ainda no último século, pessoas que façam parte dos 144.000 assinalados? Ou seja, aqui é uma pergunta. Então, os 144.000 assinalados foram aqueles que receberam o evangelho de Yeshua, dos apóstolos, lá no primeiro século com Yeshua. Estes são os assinalados. E aí, aquela Kehilá, aquela congregação, ela cresce. Há um crescimento daquela comunidade de Israel. Então, nós vemos que na festa que foi celebrada lá dentro de Jerusalém, que era a festa israelita, uma festa do povo judeu, né, que era a festa da colheita, que era chamada de Shavuot e é conhecida como a festa de Pentecostes, né, pelos cristãos. Então, estavam ali presentes pessoas de vários lugares, né? Judeus de todas as partes, porque esses judeus, eles foram aqueles que eles estavam lá na Galu, lá na Babilônia, no ano 586, quando Nabucodonosor devastou o templo sagrado, levou os utensílios do templo sagrado, Bet Hakmidash, e também o povo foi levado para a Babilônia, onde passaram 70 anos na Babilônia. Então, depois desses 70 anos, com Zorobabel, Esdras e Neemias, uma leva de judeus voltou para Jerusalém. E aí Esdras fez o concerto com o povo, né? Voltou a voltar os serviços, a leitura da Torá, os muros de Jerusalém foram consertados, o templo de Israel foi consertado, a glória de Israel que era o templo, né? Mas outros judeus, eles quiseram ficar, alguns na Babilônia, outros foram para Portugal, outros foram para a Espanha, né, para outros lugares, mas quando havia uma festa dentro de Israel, de Jerusalém, vinha judeu de todas as partes, porque era um mandamento de Deus. Quando houvesse ali as festas, que eram as 7 festas anuais, então o povo de Israel, eles ali se reuniam dentro da cidade de Jerusalém. E por isso, naquele dia, né, aquela Kehilá, no dia de Shavuot, da entrega, que foi o aniversário da entrega da Torá, do Pentecoste, a festa da colheita, estavam presentes pessoas de vários lugares, judeus de todos os lugares, a quem Pedro, cheio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, dirigiu essa palavra dizendo: varões israelitas, olha lá, peraí, varões israelitas, eles disseram, varões goim, varões gentios, ele diz, varões israelitas, escutai essas palavras, a Yeshua, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Atos capítulo 2, versículo 16 e 22. Então aqui nós vemos que o apóstolo, o Kefa, o apóstolo Pedro, né, Shimon Kefa, ele esclarece que aquilo que houvera predito, o que estava acontecendo naquele dia,
né, naquela festa de Shavuot, naquela festa de Pentecoste, era a profecia do profeta Joel. E dessa pregação, que Pedro, ali cheio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, começou a pregar, naquele dia, ingressou ali na Kehilá, na comunidade de Israel, ali na congregação de Israel, quase 3.000 almas, né? Nós vemos isto em Atos capítulo 2, versículo 38 ao 41, e disse Pedro, arrependei-vos, façai techuvá, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Olha lá, a promessa é para vocês, judeus, para nós, Yehudim, né? A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, ou seja, a todos que estão longe, a todos os Yehudim, outros judeus que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aí vem entre o goi, entre o gentil. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha aquele lá agora crescendo. Olha aqueles que foram os primeiros a receber a mensagem, os 144.000, aquela comunidade estava crescendo, os frutos das primícias, né, que eram os primeiros, estavam crescendo, agora cresce aquela comunidade, aquela Kehilá em Israel. Então, deste ponto em diante, a Kehilá crescia constantemente. Em Atos 2,47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Eterno, o Senhor a Kehilá, aqueles que se haviam de salvar. Atos 2,47. À medida que os discursos eram feitos, as pregações, né, eram feitas, a Kehilá, a comunidade, crescia em número de integrantes israelitas. Então aquela comunidade com Yeshua e os seus emissários, os seus apóstolos, iniciou com judeus, com israelitas. Atos 4,4 diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, os sinais, os prodígios feitos ali pelos apóstolos, fazia crescer o número dos que se ajuntavam aos componentes daquela Kehilá primitiva. E diz, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, Salmidim, e estavam todos unanimemente reunidos no alpendre de Salomão, quando aos outros ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, ou seja, criam em Yeshua, criam que ele era o Mashiach, e eram judeus, que criam que Yeshua... Olha, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitos dos fariseus, doutores da lei, eles acreditaram, eles creram que Yeshua era Mashiach, creram na sua mensagem. E diz aqui, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos capítulo 15, do 12 ao 14. E diz Atos 6, do 1 e 17. Capítulo 6, versículo 1 ao 17. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Baruch Hashem, né? E assim, pois, a Kehilá em toda a Judéia, aquela comunidade em toda a Judéia, Galileia e Samaria, tinha paz e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Eterno e na consolação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, em Atos 9:31. Ou seja, quando eles andavam no temor, o que eles faziam? Eles voltavam às práticas de um Yehudim, né? Eles começaram a guardar Shabat, eles começaram a não transgredir mais as leis de Deus, né? Eles começaram a guardar os mandamentos da Torá, como os judeus deveriam guardar. Agora essa Kehilá, essa congregação, ela está crescendo, e essa Kehilá está entendendo que ela precisa guardar os preceitos de Hashem, e
E o que é que em Atos 9:31 diz? Andando no temor do Senhor e na consolação do Ruach HaKodesh, do Espírito Sagrado, do Espírito de Deus. Então, deste ponto em diante, as portas da Kehilá se abrem agora para os gentios convertidos, né? Então, essa comunidade está crescendo, agora ela vai abrir a porta para o Goi, para o gentio, que foi o primeiro gentio que adentrou essa comunidade. Quem foi? Lá em Atos 10, Cornélio e toda a sua família. Então foi aberto ali as portas ali para Cornélio. No entanto, não significa que nenhum israelita não mais pudesse salvar-se, mas um endurecimento do povo de Israel, conforme a predição do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos capítulo 11. Ou seja, aqui iniciou-se ali a abertura da salvação para os Goi, a abertura da porta para a salvação dos Goim, e também aqui iniciou-se ali, como Paulo já tinha predito, profetizado, iniciou ali um endurecimento do povo de Israel, ou seja, muito do povo de Israel endureceram o coração e não creram que Yeshua era Mashiach, e ali proporcionou a abertura para que os gentios convertidos pudessem ser enxertados na oliveira que era Israel, Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 11, que vós eram jambuzeiro, ou seja, o que era jambuzeiro? Uma árvore que dava espinho, mas achei o Eterno, pegou esse jambuzeiro, enxertou, colocou, foi um galho, e colocou, enxertou ali na oliveira que é Israel, o povo de Israel, dessa forma passasse ali a estar revestidos no Mashiach, como descendentes também de Abraão, vindo de Abraão, e herdeiros da promessa. Então esse grandioso crescimento daquela comunidade, daquela Kehilá, deu-se em cerca de 30 anos. Deste período aconteceu os assinalamentos dos 144 mil israelitas descrito ali em Apocalipse. O fim deste assinalamento marca o início do endurecimento de Israel no que diz respeito à aceitação do evangelho. Este endurecimento perduraria até o retorno do Mashiach, quando houver entrado a plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Então, hoje, como nação, Israel está endurecida, o que não impede de indivíduo, ou um israelita, ou um judeu que crê em Yeshua, que ele é o Mashiach. Então, com este endurecimento, começou a formação da grande multidão, ou seja, dos gentios. Então, quando iniciou esse endurecimento ali do povo de Israel, quando inicia esse novo ciclo de endurecimento, de salvação, de um gentil Goi poder entrar na Kehilá de Israel, na comunidade de Israel, então inicia o endurecimento ali do coração de muitos judeus, de muito Yehudim ali do nosso povo no passado, e eles ali endureceram seu coração, mas a porta estava aberta para a salvação dos Goi, para a salvação dos gentios. Depois nós vamos gravar outro vídeo e nós vamos falar sobre Israel e a Kehilá, ou seja, Israel e a igreja são dois povos. Nós vamos estudar sobre isso, será o próximo vídeo que nós vamos falar. Israel e Kehilá, ou seja, igreja e a Kehilá, ou seja, Israel e a igreja. Israel e a igreja são dois povos. Depois vamos estudar sobre este assunto. Que a Hashem possa abençoar a todos, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa continuar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando também esse ensinamento para muitas pessoas, levando a mensagem de Yeshua, levando a mensagem dessa primeira Kehilá, dessa primeira comunidade que começou com judeus e depois, no decorrer do seu crescimento, adentrou ali gentios como Cornélio e toda a sua família que estavam no meio ali com o povo de Israel. Então nós vamos ter vários shiurim, vários estudos sobre essa primeira Kehilá, Vemos aqui, a gente já viu que os 144 mil eram judeus, não tem nada a ver com gentil, não tem nada a ver com alguma comunidade nos dias de hoje, Mas essa palavra, essa profecia de Yohanan, de João, que ele recebeu essa visão, se cumpriu naqueles dias, nos dias